Paz e graça, irmãos. Tudo bem? Glória a Deus estar aqui nesse momento precioso. Estou aqui com o meu auxiliador aqui. Eu gostaria de ler com vocês o tema, então, que está na Ezequiel 47. Vamos ler? Ezequiel 47, 12. Mas eu vou ler do início. Depois disso me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Artelhos, vocês sabem o que é, né? São os dedos, assim, a parte do pomo, né? Do pé. De novo mediu 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Outra vez mediu e me fez passar, me fez passar águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu mais 1000, e era um rio, e não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pela qual não se podia passar a val. E me perguntou: viste, filho do homem? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia árvores em grande número, de uma e de outra banda. E me disse: estas águas saem para a região oriental, e descendo pela Arabá entrarão no Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão saudáveis. E por onde quer que entrar o rio, viverá todo ser vivente que vive em enxames, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas, para que as águas do mar se tornem doces, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim, e haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe será segundo a sua espécie, como peixe de mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não sararão, serão deixados para sal. Importante esse versículo aqui, irmãos. E junto do rio, à sua margem, e de uma e de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não murchará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e remédio, e sua folha de remédio. Amém? Glória a Deus, irmãos. Eu senti muito forte no meu coração algo que Deus me colocou quando veio essa palavra. Comecei a meditar, a estudar e me aprofundar nisso. E me veio uma coisa que veio assim, e eu gostaria de falar para os irmãos, que essa foi a frase: o negócio é com você. O negócio é comigo. Amém, irmãos? Eu vou falar para mim agora: o negócio é comigo. Isso aqui. E agora eu vou falar para você: o negócio é com você. É você, irmão. Não é o pastor, não é o presbítero, não é a igreja, é você. É você. Nós entendermos a nossa posição, nós entendermos a nossa parte que nós fazemos nisso aqui. O livro de Ezequiel, ele fala muito sobre soberania, santidade e juízo. Porque, assim, às vezes a gente pega só a parte boa da palavra, né? A parte boa, que é o rio, que é tudo. Mas se a gente for pegar todo o livro de Ezequiel, a gente vai ver que a chapuletada come ali, né? Deus dá, não sobra para ninguém ali, irmãos. Eu fiquei olhando isso daí, eu falei: meu Deus, é chapuletada para todo lado, para um país, para Israel, para Egito, para nosso Deus, para todo mundo ali. E às vezes a gente pega só a parte boa, né? Mas a gente tem que entender todo o contexto. É por isso que eu trouxe essa primeira coisa, que o negócio é comigo. Eu tenho que me
firmar, eu tenho que entender que a palavra de Deus me purifica. E a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, ela sempre, se você for ver, ela sempre começa falando assim, por exemplo, pega assim uma cidade, Sedom, tu eras grande, tu cresceste, te tornaste bela, não sei o quê, mas a sua arrogância fez você cair, não sei, aí começa. Então você vê que sempre Deus fala assim, né? Poxa, eu te agraciei com muitas bênçãos, eu te coloquei como Israel, principalmente ele falando, né? Te coloquei como no topo das cidades, das nações e tal, mas tua arrogância fez você cair. Então, você percebe que sempre Deus está ali com a mão para prover, mas a arrogância do homem faz com que ele caia, faz com que ele tropece, e foi o motivo pelo qual o Ezequiel foi levado para o exílio, junto lá com o rei Jeconias, né? Ele com 25 anos, ainda em Jerusalém, da linhagem lá como é que é? Buzi, né? Acho que era isso o nome do pai dele, que era da linhagem dos sacerdotes, e ele foi levado para o exílio. Então, essa assim, vamos dizer, o resumo ali do livro de Ezequiel. Então, só para dar uma introdução disso daí, para a gente entender todo esse contexto, porque ele foi levado para o exílio porque ele aguardava ser sacerdote. Ele aguardava, ele estava lá em Jerusalém, daí a coisa ficou pior ainda, porque ele foi levado, exilado lá para a Babilônia. Então, ele falou, poxa, mas eu estou com 25 anos aqui e estou aguardando ser sacerdote, daqui a pouco me levam lá para a Babilônia, e na Babilônia não tem sacerdote. O que ele vai fazer lá? Não tem templo, não tem, né, 2, 3, 4, 10 deuses lá. Então, ele ficou, vamos dizer, sem ter o que fazer, e ficou ali na berlinda, né? E naquele momento, depois aí com os seus 30 anos, a Bíblia fala lá, né? Ele é bem claro nisso aí, no 30º ano do 5º mês do 4º dia, se eu não falho a memória, acho que é isso. O céu se abriu, e aí Deus falou com ele. Então, irmãos, olha que tremendo isso. Isso a gente tem que tomar para a nossa vida, porque Deus, no momento de angústia, que ele estava ali no rio Quebar, junto com os outros exilados, ele estava ali aguardando, falou, eu já estou com 30 anos é a idade que começa para ser sacerdote, o que eu vou fazer aqui? Ele estava aguardando, vinha alguma coisa ia acontecer, ele ia ser levado, não aconteceu nada até então, não aconteceu nada. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? A gente fica aguardando aquela expectativa, de repente, ele tem a visão. O céu se abre e Deus fala com ele, olha, você não vai ser sacerdote, você vai ser profeta. E ali Deus começa a trabalhar a vida dele e começa a falar as coisas, irmãos. Então, assim, na nossa vida, isso tem um peso muito importante, porque nós depositamos em Deus, muitas vezes, as nossas expectativas em uma coisa só, e Deus faz a coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu achava que eu ia vir aqui sempre nessa igreja e ia ficar só tocando bateria, mas eu estou aqui agora, pregando. Então, assim, Deus faz as coisas do jeito que Ele quer. E aí, esse motivo de Ezequiel estar lá no exílio foi muito por conta dos pecados individuais e dos pecados da nação, como um todo, e principalmente do cabeça, que era o rei. Eles se inclinaram muito para os pecados. Irmãos, vocês têm ideia de Deus fazer isso com eles? Deve ter sido algo muito... ali realmente o profeta fala que eles se prostituíram com outros deuses e tal, idolatria, essas coisas todas. Então, Deus tirou e levou eles para o exílio, né? E então, você vê alguma coisa próximo do que está acontecendo com o nosso país, irmãos? Alguma coisa assim, vocês conseguem relacionar? Alguma coisa que está, né? As pessoas
não querendo mais saber de Deus, fazendo o que bem entende, está tudo virado avesso, e aí a coisa começa a ficar apertada. Mas, ao mesmo tempo, Deus está de olho, porque a visão que Ezequiel tem ali, quando abre o céu, era uma visão de várias coisas. Ele teve uma visão como se fosse um ser vivente com 4 rostos, que alguns falam que são os 4 evangelhos, aí cada um tem uma interpretação, mas as rodas, né, que mostravam o movimento, que Deus age, Deus está agindo, Deus está em todos os lugares, e os olhos estão olhando para nós o tempo todo. Então Deus está olhando para você, meu irmão. Deus está olhando, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nós estamos passando, e então os céus se abriram e Ezequiel começou a tomar posse do ministério dele como profeta. E muitas outras passagens que tem ali em Ezequiel, que fala sobre o novo coração, que darei um novo coração de carne, tirarei o coração de pedra e te darei um coração de carne, e muitas outras passagens que ele fala muitas coisas ali para o povo. Ele teve que fazer muitas alegorias como se fosse teatro, para mostrar o que Israel estava fazendo e o que Deus porque Deus estava enviando os juízos dele para aquele povo. Então, foi uma coisa totalmente diferente do que ele, como sacerdote, esperava, mas Deus usou ele de uma outra forma. E isso tem que ficar muito claro na nossa vida. Muitas vezes Deus torna a nossa vida de uma outra maneira para que nós possamos servi-lo. E você receba da forma como Ele vai te usar, irmãos. Receba. Deus é maravilhoso nesse sentido. Vocês podem imaginar assim que os céus se abriram para Ezequiel, abriu o céu para o próprio Jesus, né? Quando foi batizado, os céus abriram, veio uma voz e uma pomba, falando, esse é meu filho amado. Os céus se abriram para Moisés, quando ele estava lá no monte, recebendo. Então, Deus se manifesta, irmãos. Deus se manifesta na nossa vida. O irmão Neco agora mesmo estava falando para mim que ele estava orando, ele viu, né? Desceu 2 cilindros, assim, né? Não sei se foram os anjos, né, irmãos? Então, esse Deus, irmãos, Ele está presente. E aí, Deus, Ele, nessa passagem do rio, a gente pode interpretar de várias formas, né? Como a irmã Letícia falou aqui, os tornozelos, as pessoas normalmente falam que os tornozelos, primeiro, o contato, né, com a água dos pés, você vai andando, você tem o contato com Deus e tal, você começa a andar, depois as águas, conforme você vai adentrando, vai subindo o nível, você vai dobrando mais o joelho, quer dizer, mais uma vida de oração, você começa a orar mais, você começa a se entregar, e conforme você vai subindo, chega nos lombos, né? Como é que diz lá? Cingir os vossos lombos, né? Não diz isso a Bíblia? Pedro fala, né? João Batista andava com um cinto aqui de couro, né? A Bíblia fala cingir, eu comecei a pensar nisso aí, olha como tem relação, né? Cingir os vossos lombos. Então a água sobe até o lombo. Então já é uma vida mais ainda de entrega para Deus, mais de batalha espiritual. E aí vai adentrando mais e sobe pelos ombros, e aí quando vê já está lá dentro do rio, e a gente vai mergulhando. Irmãos, imagina aquelas baleias, aqueles animais que andam nos rios, aqueles peixes que navegam assim, né? Eles nadam naqueles oceanos, naqueles rios, assim, lentamente, calmamente. Imagine você agora, irmão. Imagine você agora, mergulhado no rio de Deus, nadando naquele rio maravilhoso, sem ter o próprio controle da sua vida, mas a sua vida entregue na mão de Deus, e você não ter as preocupações do dia. É lógico, né, irmãos, que de repente a coisa vem assim, a gente, tem que acordar dessa coisa, toda essa visão. Mas é assim a nossa vida, irmão. Nós temos que buscar e mergulhar cada vez mais e mais nesse rio.
Esse é um convite, viu? É um convite. Deus não está falando, você tem que fazer isso. Isso, como eu falei, o negócio é com você, é a sua decisão. Né? É a sua decisão. Nós é que temos, porque, irmãos, eu vou falar para vocês, não dá um pouco de medo? Vocês não ficam um pouquinho assim? Eu falo, meu Deus, mas eu vou entrar nesse rio, e aí, o que vai ser da minha vida, o dia de amanhã, como é que vai ser? A gente fica meio assim, né? Mas nós temos que ter confiança no nosso Deus, porque Ele tem o controle da situação. Ele tem o controle de tudo. Então, nós temos que entregar nossa vida, mas é um convite que Deus faz. Porque se a gente ficar só na superficialidade, né, nós não vamos gerar frutos para Deus. E Deus quer que nós geremos frutos a Ele. Esses frutos que falam aqui das árvores, né? Esse rio, irmãos, é uma conexão direta com a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus fala lá, rio. Esse rio é o próprio Jesus. Aqueles que tiveram o primeiro encontro com Deus, que fluíram rios de água viva. Eu me lembro muito bem, rios de água viva fluindo, não estava entendendo direito o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente, e antes e depois daquele dia, não fui mais a mesma pessoa. Então, o Espírito de Deus aqui é o que Ezequiel estava falando, sim, porque se vocês perceberem, ele fala que o rio ele passa pela porta do Oriente. O Oriente está à direita de Deus, é Jesus que está ali naquele templo, e o rio passa pelo Oriente e vem fluindo, é um rio que flui, e nós vamos fazendo parte desse rio, rios de água viva fluirão do seu interior. Essa é a promessa de Jesus, que ele disse lá, se eu não for, o Espírito de Deus não virá até mim. Se eu não for, quer dizer, se eu não for crucificado, se eu não for morto e ressuscitar ao terceiro dia, o Espírito não será dado a vós. Então é uma coisa assim uma coisa depende da outra. Tem que um sair para o outro entrar. Eu gosto de fazer algumas analogias com isso, porque quando eu ia para São Paulo, sempre 2 vezes por semana, eu pegava muito metrô lá em São Paulo, sabe? E o metrô, para quem já andou, às vezes você entrava no metrô, você estava lá andando, de repente, ia assim, pum, fazia assim, dava aquele, você segurava, ele parava no meio, sem ter chegado lá na estação. Mas por que ele parava? Ele parava porque tinha um outro trem lá que não tinha saído. Então, para que aquele trem que eu estava, que alguém pegasse aquele trem, fosse chegar na estação, o outro tinha que sair. Então, da mesma forma, Jesus ele tinha que morrer, ele tinha que sair, ele tinha que deixar esse mundo para que o Espírito Santo viesse. Então, essa promessa que conecta diretamente com Ezequiel 47 é esse Espírito. E a Bíblia fala, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará também os vossos corpos mortais. Olha a força que tem. Ao mesmo tempo que esse rio flui calmamente, ele tem uma força impressionante, irmãos. Ele levanta os mortos que vão ser ressuscitados, e o nosso corpo mortal. E aí você vê o cumprimento dessa palavra aqui, diretamente naquela parte do rio, que tem as margens do rio, ele flui, ele vai chegando um momento que ele flui, e ele vai mostrando assim, de um lado e de outro, as margens, aquelas árvores frutíferas. Irmãos, nós somos o rio ou nós somos as árvores? Nós somos o quê? Nós somos as árvores, mas nós somos o rio também, não é? Eu fiquei na dúvida se nós somos uma coisa ou outra, mas eu acredito que nós somos também as árvores. Mas as árvores ali simbolizam também os nossos frutos, né? O fruto do Espírito Santo,
que faz gerar novas árvores, né? São os frutos que nós podemos dar à medida que nós vamos adentrando ali, como a parábola do semeador, né, que fala que uns deram 30, 60 e 100. Né? Então, da mesma forma, nós somos convidados, o negócio é com você, é comigo, no seu particular, irmão. Deus quer pegar você sim, Deus quer convidar você e chegar mais aí, ó. Vamos embora, vamos entrando aqui nesse rio, que eu vou medir para você, você não vai entrar assim de qualquer jeito, eu vou medir. Deus tem o plano para cada situação, para cada momento, para cada tempo, Ele tem a medição certinha que vai caber na sua vida, na minha vida e no tempo certo. Então, as coisas de Deus, irmãos, são assim, elas são perfeitas. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, nós somos convidados, e aí, irmãos, Deus é maravilhoso, porque Ele não está nos forçando, Ele está mostrando, olha, está à disposição, está aqui, e é de cada um. Então, o rio, ele espalha no tempo certo. Eu vejo assim, sabe, irmãos, que essas árvores, de um lado e de outro, elas simbolizam um caminho. E o que é o caminho, senão Jesus? Jesus é o caminho. Então, todas as coisas ali acabam se culminando, sabe, no próprio Jesus. Jesus, ele é o rio, e Jesus, ele flui nesse rio, que é o caminho. E esse caminho, ele tem árvores frutíferas. Irmãos, alguns falam que é o milênio, e eu não acredito que sim também, pode ser, é uma interpretação, mas é uma clara assim, alusão sobre aquilo que nós vamos produzir de frutos também, e sobre essas árvores que somos nós também, fundadas nas margens do rio, nas margens desse rio que flui. E eu até tinha falado com o pastor Gilmar esses dias que a árvore para o judeu tem um simbolismo muito grande, né? Eles falam que, não sei, alguns falam que é mito, outros falam que não, mas falam que os judeus, eles, quando fugiram aí, muitos do Holocausto, essas coisas, na guerra, eles colocaram o nome deles de árvores. Por isso que você vê nogueira, figueira, amoreira. Vai saber se nós somos, irmão, descendentes. Moreira? Então, assim, é o simbolismo. Por isso que eu perguntei se nós somos árvores ou nós somos rio, porque nós somos fundamentados. Aí eu lembro daquela palavra que eu preguei aqui da última vez, que eu disse que nós precisamos estar fundamentados. Então, fundamento, raiz profunda para buscar aquela água pura, doce. Irmãos, quando a gente lança um fundamento, só aqui fazendo um parênteses para fazer uma casa, a gente não sabe muito bem as coisas. O pedreiro começa a fazer ali o terreno, ajeitar, começa a fazer, e é bateção de um lado, é ferro, mas vai sair uma casa daqui? Você olha aquilo, uma bagunça aí, ferro aqui, tá, e pá. Aí quando você vê, começa a dar forma, irmão. Você fala, agora eu estou entendendo, aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aquela parede e tal. Então começa. Então, tome isso para a nossa vida também, tome para a sua vida, irmão. Porque da mesma forma que aquele homem mediu os 1000 metros, e agora você anda nesses 1000 metros. Tá bom, agora vamos mais um pouco. E vai andando. Então, Deus tem a medida certa para a sua vida, exata. Ele não vai fazer você ir mais nem menos, mas aí você é que vai aceitar se você continua ou não. Porque enquanto nós tivermos o controle e a vontade de querer, não, peraí, não, eu vou, é a sua decisão.
É você que vai decidir. O negócio é com você, né? Então Deus está no controle de todas as coisas. E essas folhas que estão ali, o que simboliza a folha, senão sombra, descanso, né? Simboliza isso. Descanso, alimento para o mundo, irmãos. Como as pessoas estão, sabe, perdidas. E muitas vezes uma palavra de direção para uma pessoa, sabe? Falar assim, olha, vai por aqui, faça isso, um conselho, sabe? Como as pessoas estão, os jovens, né? Perdidos aí. E nós somos aí a boca de Deus, nós somos esse rio para fluir, para ir na direção lá, que a palavra fala do mar morto, o mar que está salgado, que essas águas vão chegar até ali e tornar esse rio, esse mar doce, irmãos. Doce, olha que maravilha. Então, esse poder desse rio, dessa palavra que purifica, que realmente transforma. Eu acredito, irmãos, eu não sei exatamente qual o nível que eu estou aqui, eu não sei dizer. Às vezes eu acho que eu estou com a água no pé, às vezes eu acho que eu estou no joelho, às vezes eu mergulhei, eu não sei. Tem dia, né? Mas a gente precisa levar isso bem assim a sério, porque é nosso, é particular isso, é um convite que Deus faz para nós, para que você entre mais na presença de Deus. E seja um canal de bênção para levar isso para as pessoas. E porque assim, a palavra diz aqui, né? O texto afirma que embora o rio que flui do templo traga cura e vida ao mar morto, os charcos e pântanos da região não serão curados e ficarão reservados para o sal. Então aqui, ó, aqui tem uma palavra aqui, né? A gente não pode só pegar tudo, só pegar uma parte, né? Tem que pegar tudo. Ó, aqui está dizendo que embora o rio flui do templo traga vida e cura ao mar morto, os charcos e pântanos da região não serão curados. Por quê? Porque tem gente que não quer. Ué, tá lá, tá aqui a Bíblia falando. Tem gente que não quer. Ficarão reservados para o sal. Aí se é aquela coisa, a estagnação, né? O charco, ali fica aquela água parada, não flui, né? Então, assim, a gente precisa levar a sério isso aqui, irmãos. Precisa levar a sério, porque às vezes a gente acha que a vida cristã é só vir na igreja, só participar aqui, mas sabe, vira uma rotina, né? Não, a gente tem que, né, ouvir a palavra de Deus aqui, ó, o convite de Deus para o novo, para entrar nesse rio, para botar o pé mesmo, para mergulhar, para ver, sabe, Deus, faz na minha vida a tua vontade. Coloca, Senhor Jesus, essas águas sobre mim, Senhor, sobre a tua igreja, sobre aqueles que ainda têm certo receio, certo temor. Não vamos ter, Senhor Jesus, temor, Senhor, de entrar nesse rio, porque a nossa vida está nas tuas mãos e o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor tem o controle de fazer todas as coisas, porque todo aquele que crê, como a irmã aqui falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, esse rio de Deus, ele vai trazer cura para a nossa vida e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. E como as árvores dos lados, de um lado e de outro, eu acho que essas árvores também simbolizam, sabe, irmãos? Assim, como se fossem as nações, sabe? Algo mais grandioso, como se fosse a igreja de um lado e o Israel do outro. Então, como eu vejo, né? Então, esse é o convite que Deus está fazendo aqui para você e para mim esse dia. O negócio é com você, irmãos. Ponha isso na sua cabeça, hein? Saia daqui sem isso. O negócio é com você, o negócio é comigo.
Deus quer fazer, Deus quer agir. É agora, irmãos. Não é para depois, não, viu? É agora. O tempo é já. O tempo é agora. As coisas estão cada vez mais, né, se deteriorando por aí. E que se a gente não tiver fundamentado, se a gente não tiver com a raiz ali profunda nesse fluir de Deus, nesse rio que purifica, irmãos, a gente pode muitas vezes vacilar. Eu fico pensando ali, que nem Estevão, que foi pregando, foi indo, foi falando, e ele foi entrando nesse rio, e ele também viu os céus abertos de uma outra forma, irmãos. Ele viu também os céus abertos, quando ele falou para aqueles religiosos lá, olha, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aí ele começou a tomar pedrada. Então, assim, são outras formas, né, do céu abrir, mas em compensação também ele já foi para a glória de Deus. Ali naquele momento, irmãos, eu fico pensando, será que Estevão falou assim, ô Pedro, será que eu posso ir lá pregar? Lá para aquele povo, será que eu posso fazer isso? Eu tenho permissão? Não, irmãos, ele estava ali, ele foi fluindo, ele foi indo, e Deus levou ele, e aconteceu o que aconteceu. Então, às vezes nós temos esse temor mesmo, irmãos, mas para onde Deus vai me levar? Então, mas crer, irmãos, nós temos que crer que Deus está fazendo esse convite, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe, Ele não vai, no português, né, não vai colocar você numa roubada, né? Não vai colocar você numa roubada, mas Ele vai fazer as coisas de acordo com o seu nível, porque Ele vai medir antes, Ele vai falar, ele tem capacidade para chegar até ali, até aqui, então vai, agora mais um pouco, vamos mais 1000 aqui, vamos chegar com essa água aqui até os lombos, vamos chegar, vamos aqui agora você vai ter outra coisa, agora o nível sobe, né? Que nem tela de videogame, você começa a jogar videogame lá. Eu lembro que eu jogava, os jovens, Street Fighter, eu jogava umas 2, 3 telas, não conseguia passar da terceira, não lembro. Mas eu via que o meu irmão jogava muito isso, quando eu vi ele estava na 10ª tela, não sei, e olhava, a tela era tudo diferente, você fala, meu Deus, mas olha só, eu só estou acostumado com esse ambiente aqui eu domino esse ambiente, eu fico aqui, eu sei fazer. Daí passa 1, 2, já não consigo mais, sabe, fica difícil. Mas aí é que está, irmãos, aí é que está, ao mesmo tempo que vai ficando difícil para Deus, Deus vai dando o suporte, vai dando a palavra, vai dando os argumentos, vai dando o fluir de Deus na nossa vida, e nós vamos tomando forma, nós vamos entrando em outros ambientes e fazendo as coisas conforme a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, e eu creio que Deus já falou aqui tudo que eu tinha em mente para falar hoje, mas eu só queria terminar, irmãos, com uma frase que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com isso aqui, que eu escutei e que diz assim, o que permitimos nos tornamos. Pensa um pouquinho nisso aqui. O que permitimos, nos tornamos. Então, assim, se eu permito pecado na minha vida, eu vou tornar pecado. Se eu permito um adultério na minha vida, eu vou tornar adultério. Se eu permito um roubo, eu vou tornar roubo. Mas se eu permito entrar no rio de Deus, eu vou me tornar o rio de Deus. Se eu permito que Jesus me leve para onde Ele quer, eu vou me tornar como Ele. Se eu permito que o Espírito de Deus flua na minha vida, que Deus haja poderosamente na minha vida, eu vou ressuscitar como Ele também. Então, irmão, guarde isso também com você. Aquilo que você permite, você se torna. Então, Deus está convidando, Jesus está convidando hoje você para entrar nesse rio.
Então, se você permitir, você vai se tornar. E eu quero, irmãos, eu não sei qual o nível que eu estou, mas eu quero entrar mais. Dá medo. Vou ser sincero para você, dá medo. Para onde Deus vai levar? Mas eu acredito que Deus tem o melhor para nossas vidas. Amém? Então, irmãos, eu deixo essa palavra por hoje. Espero que os irmãos tenham absorvido, entendido, que é o rio de Deus. É isso que... E fluir, viu, irmãos? Fluir, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, permita-se, irmão. Permita-se que Deus faça na sua vida, que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, então, irmãos.